Pai, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jeová, Deus triuno, revelado em carne, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. De tal maneira que, quando olhávamos para o unigênito, nós víamos toda a glória do Verbo de Jeová, Deus em carne. Porque tu és Deus tremendo e realmente nós queremos. E obrigada, Pai, porque podemos te louvar. O nosso coração foi lavado pelo sangue de Jesus e os lábios purificados pelo sangue de Jesus podem louvar o teu nome santo, entendendo quem tu és e nos curvando diante da tua majestade e soberania, mas do teu amor e da tua proximidade. Tu és Emmanuel, mas tu és Deus em nós. Tu nos habitas pelo teu Espírito. Então aceita a nossa gratidão, adoração, louvor, porque só tu és digno. E nós o fazemos no nome de Jesus. Oramos, ó Pai, pelo teu povo de Israel. Oramos, ó Pai, vamos falar um pouco deles hoje, mais um pouco. E clamamos pela salvação, para a salvação de muitos. Esses dias são terríveis, eles têm passado muita aflição, mas o Senhor tem livrado de uma maneira que só tu podes fazer. Que eles possam entender e clamar para a salvação, que é Yeshua, o Messias de Israel. Oramos pela tua igreja, que nós tenhamos sabedoria, entendimento, ó Pai, para compreender o teu plano e buscarmos te servir e te adorar. Não só falando às pessoas que nos circundam, mas pensando e orando pelos teus filhos, o teu povo de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Oramos, ó Pai, pelos nossos irmãos que não estão conosco, abençoa cada um, dirige, guarda e abençoa cada um que está aqui. De uma maneira especial, peço pelo coração dessas crianças e mocinhos, Senhor, que a tua palavra habite ricamente neles. Obrigada, Pai. Aceita a nossa adoração e gratidão. No precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vocês se lembram que nós estamos vendo o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, ele falou, começou mostrando a boa nova de Deus, como Deus resgata e salva as pessoas, né? Mostrou que esse evangelho é revelado na pessoa gloriosa do Senhor Jesus e mostrou que ele veio da descendência de Davi. E aí Deus mostra que o evangelho é o poder dele para a salvação de todo que crê, ele diz primeiro do judeu e também do gentio. Então nós fizemos a pergunta, para quem o evangelho? Quem tem necessidade? E vimos então que Deus vem trabalhando desde a criação e vem mostrando que primeiro as nações, depois do dilúvio se tornaram nações, até o dilúvio eram povos, né? Mas até após o dilúvio, havia, cada um individualmente tinha a sua relação com Deus, mas após o dilúvio, eles se rebelaram, a nação, os gentios se rebelaram contra o Deus vivo, criando uma religião lá em Babel, e Deus então agora põe de lado os gentios e vai buscar um gentio. Nunca podemos esquecer, Abrão era caldeu, e o Senhor, Deus foi buscá-lo lá, Atos 7, Estevão diz, o Deus da glória se apresentou a Abrão, e ele creu e foi para um lugar, não sabia para onde ia, mas ele confiou e foi. E aí, então, através de Abraão, Deus formou, criou um povo. Por quê? Ele esperou Abraão ficar sem semente, amortecido na carne. Sara já era estéril, mas com a idade amortecida na carne, dois amortecidos, Deus os vivificou para criar do zero.
a nação de Israel. Então, ele constituiu a nação de Israel para quê? Para que o Deus vivo fosse testificado para as nações que tinham dito: não queremos saber de ti. Então Deus diz: os gentios estão perdidos. Aí ele falou, lembra, dos dois tipos de pessoas, tanto judeus como gentios, aqueles que gostam da verdade, querem as coisas incorruptíveis, e aqueles que não querem saber, não querem a verdade, não se deixam convencer. E aí então aí ele entra na condição do judeu. Deus foi lá, tirou um povo, eles saíram do Egito salvos, remidos. Isaías 43:1 diz: eu te remi. Todos saíram pela fé no sangue do Cordeiro, e muitos egípcios saíram com eles. Havia um populacho junto com Israel que creu no sangue do Cordeiro e saiu do Egito. E Deus disse que ele, ao saírem, foram feitos filhos de Deus. Né? Então Deus chama Israel, é meu filho, meu primogênito. Né? E aí, então, qual vai ser a reação? Assim como Deus se revelou e os gentios tomaram a decisão de colocá-lo de lado, agora Deus fala de Israel. E Deus está falando da atitude dos sacerdotes, aqueles que tinham a responsabilidade de ensinar a nação, de dirigir a nação de Israel. Então Deus mostra o afastamento deles e mostra que o que o judeu aprendeu, chegou qual foi a ideia que eles montaram? Não, eu sou judeu, eu tenho um lugar no céu, eu não preciso de salvação. Como é que os fariseus falavam? Você é todo pecador, todo você vem querer ensinar a mim. Lembra do cego que foi curado, né? Você é todo nascido tudo desse jeito e vem falar comigo? Então, salvação não é uma coisa que passa, inclusive hoje, na cabeça do judeu. Eu quero que vocês entendam que desde o Éden que Deus mostrou o sacrifício perfeito, desde o Éden, então, não era uma coisa nova, era uma coisa que Deus vem mostrando. Eles foram se afastando. Então, o que o diabo faz sempre? Presta atenção. O ataque sempre é a pessoa do Senhor Jesus. Porque se você não entende quem ele é, você não vai ser salvo. Então, o diabo procura de todos os jeitos, é, é, como fala, escurecer a pessoa e contar uma série de coisas. Tanto que eles pintaram o Messias, não o que estava nas Escrituras. Quando ele veio, eles não reconheceram. Eles esperavam que o garboso, né, libertador, num cavalo branco, ia lá, derrubava todo o Império Romano. Mas a Bíblia não dizia isso, dizia que ele ia entrar como? Num jumentinho. E eles chegaram até a reconhecer, mas imediatamente não creram. Então, eu queria considerar com vocês uma outra coisa que o diabo tem colocado e com relação à nação de Israel. Então, não só os judeus acham que ele é judeu, ele não precisa de salvação. Eu sou judeu, eu nasci, tenho meu RG aqui, sou circuncidado, cumpro a lei, eu estou com meu lugar garantido no céu. Como os gentios têm tido esse tipo de entendimento, que o judeu é salvo. O judeu não precisa de ouvir o evangelho. E Deus disse que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer. Primeiro, o judeu. Precisa da salvação porque o judeu está perdido. Então, eu queria considerar com vocês algumas coisas. Então, veja, a primeira coisa que é ignorada com relação não só à raça humana, mas de uma maneira muito específica com relação a Israel, é o fato que, por um só homem, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então é muito quando, principalmente se você vai pegar o espírita que gosta de boas obras, ou mesmo o judeu que se baseia em boas obras. Lembra que eu falo para vocês, a moça a judia que notou a menorá e veio conversar comigo, e eu conversando com ela, disse: não, mas eu estou bem, eu não tenho pecado.
Então eu falei para ela: você não vai morrer? Então a prova de que nós somos pecadores é a morte, né? Então o que prova, por exemplo, que Maria não nasceu sem pecado, né? A Imaculada Conceição, que ela foi concebida sem pecado. O que prova isso? Onde está a prova? Ela morreu. Tanto que eles tentaram fazer que ela subiu aos céus. Jesus morreu porque ele tomou o seu lugar e o meu. Mas ela morreu porque ela era pecadora. Graças ao Senhor Jesus confiou nele, a nossa irmã, e nós vamos ter comunhão com ela. Então, a primeira coisa que é ignorada é que o pecado trouxe a morte e todos estamos debaixo da morte porque todos somos pecadores. Não sei se vocês lembram que eu li da Fanny Rosentraub, ela dizendo, no judaísmo não tem esse fatalismo de todo mundo ser do pecado original. Isso é coisa de gentio, dos cristãos. Mas, inclusive, o judeu é pecador e a morte o alcançou também, porque ele é descendente de Adão. Também, por se ignorar o fato de que Abraão é semente de Adão, se ele é semente de Adão, ele é pecador e sujeito à morte, assim como toda a sua semente, o povo judeu. Então, não há quem não peque. A oração do rei Salomão, na dedicação do templo, ele disse: quando orarem voltados para essa casa, porque não há homem que não peque. Né? Então, ao ignorar isso, o que, que acontece? Tem sido afirmado e ensinado o engano. O povo judeu não tem necessidade do cordeiro. De quem? Desse cordeiro. O que, que Abraão disse para Isaac? Deus proverá para si. Vocês estão entendendo? Guarda isso. O cordeiro é para resolver o problema da santidade de Deus, para liberá-lo, para poder atacar e resolver o nosso problema. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Então, aqui vocês têm, não sei se vocês já ouviram falar do John Hagee, ele é bastante conhecido, ele é fundador e presidente nacional desse Cristãos Unidos por Israel. É uma missão, ele aparece muito ainda na televisão. Então, nessa noite para honrar Israel, olha o que ele diz: eu não estou tentando converter o povo judeu à fé cristã. De fato, tentar converter os judeus é uma perda de tempo, ele diz. O judeu que tem suas raízes no judaísmo não vai se converter ao cristianismo, quer dizer, ele não entendeu absolutamente nada. Não há forma de evangelismo cristão que tenha falhado tão miseravelmente como o evangelismo ao povo judeu. Ele já tem uma estrutura de fé. Qualquer um, budista ou Bahá'í, não sei se você sabe, Bahá'í, inclusive, em Haifa, tem um. Eles levam todo mundo lá. Eu não fui ver, eu não vou dar. Mas é um lugar lindo. É um. Que chega do monte e vai lá embaixo, assim, os jardins. Eles levam todo mundo para ver essa fé Bahá'í espírita do mesmo jeito. Então, qualquer um, budista ou Bahá'í, precisa crer em Jesus, diz o Hagee. Mas não o judeu. Os judeus já têm uma aliança com Deus que nunca foi substituída pelo cristianismo, diz. Presta atenção. Uma aliança que nunca foi substituída pelo cristianismo. Ele é um religioso, ele não entendeu quem é o Senhor Jesus. O povo judeu tem um relacionamento com Deus através da lei de Deus, dada por meio de Moisés. Hagee disse: eu creio que cada gentil somente pode vir a Deus através da cruz de Cristo. Bonitão, né? Então, e os outros vão para o inferno. Eu creio que cada judeu que vive na luz da Torá, da lei, que é a palavra de Deus, tem um relacionamento com Deus e alcançará a redenção. Ele nunca leu a Bíblia. A lei de Moisés é suficiente para trazer a pessoa ao conhecimento de Deus, até Deus dar a ela uma revelação maior. E Deus não deu, disse Hagee. Deus não deu?
Para quem foi dada a nova aliança? Foi para você? Para você, gentil? Ah, para quem foi falado? Para quem foi dado o tabernáculo? Quando ele deu a lei, ele deu o tabernáculo, o cumprimento da lei? Como que Deus não deu? Então, agora, por favor. Eis aí vem dias de Jeová em que firmarei nova aliança, novo testamento, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ah, é? Quer dizer, a nova aliança, o Novo Testamento, que Novo Testamento nosso, é para nós, em primeiro lugar, com a casa de Israel, com a casa. Quem são o casa de Israel, casa de Judá? Leia agora que vai ficar claro. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, Quando de aconteceu Jeová. isso? Êxodo 19 fala bem claro. Moisés leu a lei, Êxodo 24. Moisés leu a lei, o que eles falaram? Tudo o que Jeová falou, faremos. O que Moisés fez imediatamente? Tomou o sangue da aliança, aspergiu o livro, onde estava escrita a lei, aspergiu o povo, derramou sobre o altar e disse: Este é o sangue da aliança. Por quê? Moisés ficou 40 dias, nem antes de Moisés descer do monte, o que já tinha acontecido? Já estavam adorando, né, o Deus. E Deus diz: Olha, eu os haver desposado. Deus, Israel é a esposa de Jeová. Por isso que ele fala adúltera. Por isso eu vou me separar, vou pôr você de lado. Por isso tem Oséias para ensinar a gente como Deus lida. Então, por que precisava da nova aliança? Quer dizer, a aliança, lembra que ele falou que eles têm a Torá? Ué, mas eles anularam, Deus está falando, precisava de uma outra, porque eles anularam. Então, agora, tantos quantos na esfera da lei pecaram, mediante a lei serão o quê? Julgados. Ah, não vão ser se safar por causa da lei, não, vão ser julgados. E o que diz? Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quer dizer, o que faz a lei? A lei é um espelho, meus irmãos. A lei, a gente olha lá e vai mostrar toda a nossa feiura. Tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, ele diz. Para que se cale toda a boca e todo mundo seja o quê? O que fala aqui? A lei vai fazer o quê? Ó, o que a lei fala? Ninguém será justificado. Não, todos sejam o quê? Todo mundo seja culpado. Quer dizer, ninguém vai ficar, você vai ser julgado pela lei, você vai sair livre? Não. Então, a lei, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Esse é o propósito da lei. Então, continuando, aquela que você começou a ler, a nova aliança. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Lembra? Ele falou a Jeová. casa de Judá e a casa de Israel. Agora, que eram as duas, o reino do norte e o reino do sul. Agora ele está falando o reino já unido. Depois daqueles dias de Jeová. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece a Jeová, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz Jeová. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Como é que Deus pode jamais se lembrar do pecado? Como que era o sacrifício dos animais? Sem fim.
Se ele vai perdoar as iniquidades e jamais vai se lembrar dos pecados, que sacrifício é esse? Nova aliança no sangue perfeito do Messias. Então veja como que Deus não prometeu para Israel. Prometeu para Israel e nós estamos vindo a rebote. Mas veja, não é só o Hag que diz. O Vaticano, eu já mostrei para vocês, mas aqui. O Vaticano diz que os judeus não necessitam de Cristo para serem salvos. Embora os judeus não possam crer em Jesus Cristo, quem falou? É o Messias dele? Como Redentor universal, eles têm uma parte na salvação, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ele pega o que está escrito lá em Romanos 9 e aplica Romanos 11 completamente fora de lugar. Então, após a destruição do templo, no ano 70, o que aconteceu? Aconteceu o templo destruído e a nação de Israel foi espalhada pela terra. E de acordo com o que dizia o profeta Oséias, os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei. Até hoje, o rei não veio. Sem príncipe, que Davi vai ser ressurreto para reinar. Sem sacrifício, sem estola sacerdotal, sem o templo. Então, veja, aqui eu vou citar o que aconteceu com o judaísmo no momento em que o templo, presta atenção aí, no momento que o templo foi destruído, os sacerdotes ficaram sem função, sabe assim? Não tem mais o que fazer. O que eu fazia? Sacrifício. O templo está destruído, eu não posso fazer sacrifício. Então, aí eles começaram a cair. Isso aqui está no Talmud, que é aquela coleção de argumentações dos judeus. Isto aqui é o judaísmo rabínico hoje, resultado da destruição do templo. Assim como Jesus inaugurou a nova aliança no sangue dele, o Novo Testamento, o judaísmo rabínico é a nova aliança rabínica sem o templo. Como é que eu vou resolver se não tem o templo? Então, olha que diz. Rabi Joshua pergunta ao Rabi Yohanan ben Zakkai. São dois rabinos importantíssimos. E aí o Joshua pergunta, o que vamos fazer agora quando nós não mais temos sacrifícios? E ele levantou a importante questão quando nós vimos a destruição do templo com os nossos próprios olhos. Então, já pensou? Eles olham lá, o templo é destruído, cadê? Perdemos nosso emprego. E o Rabi Joshua, no Midrash é uma análise, é um comentário que eles fazem de capítulos, versículos bíblicos. Então, veja, Rabi Joshua, no Midrash, esse Midrash chamado Avot Rabi Natan, quer dizer, dos nossos pais, né? No capítulo 4, ele pergunta a seu Rabi Yohanan ben Zakkai, que era o cabeça dele. O que ele vai perguntar? O que vamos fazer agora que o templo está destruído? O judaísmo como nós o conhecemos, o mundo como nós o conhecemos foi destruído. O que vamos fazer agora pelos nossos pecados? Quem vai fazer expiação por nós? Não reconheceu Jesus, ficou à deriva. Vocês estão entendendo? A resposta de Rabi Yohanan ben Zakkai foi brilhante, foi surpreendente, revolucionária em todos os sentidos. Você sabe o que ele me contou? Então, gente, é assim que está no Talmud. Isso é transliterado. Nós temos uma nova expiação agora. Nós temos uma capará é uma cobertura diferente. Nós temos uma expiação diferente. Qual é ela? O que está escrito aí? Obras justas. Vocês estão vendo que volta sempre lá para o Abel, sempre o homem querendo. Nós vamos ver como Deus chora sobre isso com Israel. E o que são obras justas? Ajudar o pobre, orar, atos de religião que nós podemos inventar. Gente, é a mesma coisa que eu pegar um pé de espinho e tratar, e pôr vitamina, e pôr isso, e pôr cálcio, e pôr isso, e querer que ele produza uma maçã.
É ridículo. Mas aqui, nós não precisamos, não mais a religião podemos inventar, nós não precisamos, não mais são dependentes do sistema sacrificial do templo, nós temos nossas obras justas, e eu coloquei aqui Isaías 64:6, que diz o quê? As nossas obras são o quê? A nossa justiça. Trapo de imundícia. Nós temos novas leis. Ao invés da prática de sacrifícios no templo, como orar 3 vezes ao dia. Substitutos para o sacrifício no templo. O Talmud, o Tractate é o livro, o Megilá, que é o rolo, 31b, eles fazem um Midrash de Gênesis 15. Midrash é um comentário de Gênesis 15. Lembra quando Abraão creu em Deus, foi imputado para a justiça? Abraão tem que fazer um sacrifício. E Abraão apresentou 5 animais. Eles fazem uma midrash sobre ele, um comentário. Qual é a invenção maravilhosa que eles vão criar? Agora, quando não há mais o templo, é suficiente ler a porção da Torá que tem a ver com o sacrifício. Ah, muito bem, a gente abre a Bíblia e lê. Ao invés de fazer os próprios sacrifícios. Assim, ao invés do ato real dos sacerdotes no templo, se você lê acerca dos sacrifícios na Torá, se você lê acerca dos sacerdotes manuseando os sacrifícios, é suficiente. Esta é uma substituição. Você tem que ler, poderia ser no livro de Levítico, ela valida a substituição pelo sacrifício, porque não há mais o templo. Ler, colocar palavras ao invés de obras, ao invés do sistema sacrificial real. Então, vocês imaginem que Deus deu o Hakaporet, aquele que faz expiação, a cobertura, né? O propiciatório, lembra? A tampa, né? E aí eu coloquei até essa tampa para mostrar. Sikaporet, que é essa tampa aqui, é uma tampa, porque a palavra Kippur, que é expiação, Hakipurim, Yom Kippur, nos leva a pensar em perdão. Por que perdão? Porque havia sangue e a justiça era satisfeita para nos dar o perdão, né? Então, lembrando, aqui está o altar, né? E vamos, pode ler, por favor. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação, em virtude da vida. E aqui está escrito em hebraico, dado por Jeová. Quer dizer, Jeová deu o quê? O sangue sobre o altar, não é? O Kippur, é o sangue que faz Kippur. E hoje, o nosso cordeiro não faz Kippur. O que ele faz? Remove. Por isso ele falou, eu não vou mais lembrar dos pecados de vocês. Estão entendendo? Então, veja, Deus nunca mudou isso. Então, aí eles agora, esse aqui é o profeta Malaquias, vai falar, pode ler, por favor? Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Então, o profeta Malaquias está falando. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro de Jeová dos exércitos. Mas vós vos tendes desviados do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, de Jeová dos exércitos. Então, veja, o sacerdote tinha que, da boca dele, devia vir a mensagem, ensinar, dirigir a nação, mas eles se desviaram do caminho e a instrução deles tem feito com que eles tropecem, violando a aliança de Levi, que tinha a responsabilidade de dirigir o povo para o sangue, o derramamento do sangue e o perdão de pecados, né? E agora, o profeta Jeremias. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola e a andorinha e o grão
observa o tempo na sua arribação. Então, os animais sabem, né? Mas o que vai acontecer? Mas o meu povo não conhece o juízo de Jeová. Como, pois, dizeis: somos sábios e a lei de Jeová está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Presta atenção. Jeová está falando. Vocês dizem que vocês são sábios? A lei de Jeová está com vocês? Mas a falsa pena dos escribas converteu a verdade em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra de Jeová. Que sabedoria é essa que eles têm? Está entendendo, Jeová perguntando? Que sabedoria é essa? Então, hoje acontece a mesma coisa. Aqueles que têm a responsabilidade de dirigir o corpo de Cristo começam a criar as heresias e afastar. O que o diabo faz usando todos esses homens? Porque Deus fala, por exemplo, através de Pedro e de Judas. Ele fala, eu ia falar da nossa comum salvação, tão gostosa, estava preparando para isso. E o Espírito de Deus me dirigiu para quê? Para falar desses homens que se intrometem e eles vão desviar e tornam a graça de Deus libertinagem. E aí a descrição é terrível. Então, veja, prestem atenção, quando vocês quiserem aquilatar qualquer coisa, qualquer, qualquer até religião, digamos, a igreja fulana de tal, fulana, qual a posição da pessoa do Senhor Jesus na fé dele? Quem é Jesus para ele? Ali está a medida, ali é o cânon, né? Que o prumo, desse prumo não pode ser desviado a pessoa infalível, gloriosa de Jesus. Então, veja, agora, veja, Deus criou a nação de Israel e, de repente, a nação de Israel chega nessa situação. Aí, nós vamos pensar, e aí? Né? Sexta-feira, se Deus quiser, quero lembrar a última coisa, mostrar como que tiraram Israel do mapa, o plano de Jeová, substituindo. Mas o que nós vamos ver no livro de Romanos? A fidelidade de Deus e a infidelidade do homem. Deus não criou o homem para pecar, não levou o homem a pecar como nós temos visto que o calvinismo fala. Não, Deus é fiel e nós vamos ver a infidelidade do homem, demonstradas a fidelidade de Deus, a infidelidade do homem, através de Israel na carta aos Romanos. Israel sempre vai ser a testemunha de Jeová para nos ensinar todas as coisas, a respeito de Deus, a respeito de quem somos. Quando a gente aponta o dedo para Israel, está apontando para nós mesmos, porque não há diferença. Então, conhecendo o caráter de Jeová no seu lidar com Israel, a sua testemunha. Então, através de como Deus está lidando com a nação de Israel, eu vou saber como ele é e como ele lida comigo. Então, a fidelidade de Jeová manifestada em santidade e em amor. Santidade tem duas manifestações, né? Lembra do tabernáculo? Toda vez que vocês lembrarem, lembra da cortina branca? O que é santidade? Retidão absoluta. Mas por que ela é retidão absoluta? Porque a hora que tem desvio, tem as colunas, lembra o juízo? Então, a santidade de Deus é manifestada em retidão absoluta. Se essa retidão é quebrada, vem o juízo. Então, justiça e juízo. E o amor de Deus? Lembra que o Dirceu falou? Ficou tão gostoso, né? Misericórdia e graça. O amor de Deus, porque ele providenciou o unigênito que tomou o nosso lugar, para que, crendo nele, eu não receba a morte que eu mereço, porque ele tomou o meu lugar, misericórdia. E eu receba a vida eterna que ele preparou para mim, que eu não mereço. Estão entendendo? Então, isto vai ser mostrado, a santidade e o amor de Jeová, através da sua testemunha, a nação de Israel.
Então, quero fazer uma consideração rápida da palavra fé, a expressão fé. Fé, você tem aqui em grego pistes, né? Amaná e emuná em hebraico. Mas qual a ideia? É uma convicção da verdade, firmeza, certeza. Quando a gente está falando de fé, as pessoas assim, tenha fé. Ó, fé. Fé em quê? Se eu creio em gnomo. Você é tolo. Você está entendendo? Eu creio nisso, mas isso é mentira. E daí? Eu creio. A fé não é qualquer coisa. Então, é convicção da verdade, tanto que está. Essas palavras aqui, nós vamos ver que elas estão ligadas ao fato de serem, do fato ser verdadeiro e real, fato, não fábula. E emet é verdade, tá vendo? Ó? Amaná, emuná, emet, amém. A gente fala amém? O que quer dizer amém? É verdade, verdadeiramente. Abram João 5, 24. Como que começa João 5, 20 e vários outros lugares? É verdade? Mas se eu fosse ler em grego? Amém, amém. Se eu fosse ler em hebraico? Amém, amém. Vocês estão entendendo? Em verdade, em verdade. Então, fé é calcada na verdade, firmeza, certeza e crer. Você tem o verbo pisteu, peithou, e é interessante que, deixa-me só colocar aqui, já vou fazendo. Isso aqui quer dizer o quê? Fazer fiel, convencer, assegurar, tornar confiável, levar a entender o que é verdade. Essa expressão aqui é convencer, argumentação para levar alguém a convencer. Então, crer significa ser apresentado à verdade e levar a que a pessoa entenda que aquela é a verdade e confie nela, tornar confiável. Reemim em hebraico é fazer com que tenha certeza, para ter certeza. Eu estou batendo isso porque tanto crer como fé estão baseados na verdade. E quando Deus fala de crer nele, ele está mostrando por A mais B, com fatos e tudo, história e tudo, que ele é a verdade. Os fatos são verdadeiros. Né? Então, remim, que é crer. Por exemplo, quando diz que Abraão creu em Jeová, o que Abraão fez? Remin, Avram, lá Jeová. Ele disse, tu és fiel, tu és verdadeiro, eu creio, eu descanso. E o adjetivo pistoso, ou neemã, é alguém que é fiel, verdadeiro. Ele é fiel, é verdadeiro. Neemã, ele é fiel. Então, sempre está ligado à verdade. Não está ligado a nada mais. Então, quando o Senhor Jesus está expondo a palavra dele e ele está falando com você, ele está dizendo, aqui está a verdade e você pode descansar. Tá? Então, eu já mostrei para vocês, mas a fé de Deus, não é a fé do mundo, né? Nem do Kant, eu nunca estudei essas bobagens, mas eu sei que ele colocou, né? Foi o primeiro a pôr uma linha divisória. Se você crê, é um salto no escuro. Você crê, é uma coisa filosófica que você não sabe, eu creio, né? E o outro é raciocínio. Nada mais longe, nada mais mentiroso. A fé, que a Bíblia diz, né? É a certeza de coisas que eu estou esperando, de coisas que eu tenho esperança que vão acontecer. É certeza que eu sei. Alguém aqui duvida que Jesus vem nos buscar? Ou se você morrer hoje, alguém duvida que o seu corpo vai estar guardado e imediatamente você vai estar com Jesus? Por quê? Porque eu sei que quem fez a promessa é fiel,
Neeman, é fiel. E é a convicção de fatos que se não veem. Mas essa palavra fatos aqui, pragmatam. Sabe o que é pragmatismo? É o que existe, real. São fatos. Pode ver o que está acontecendo hoje lá, gente. Pode ver toda essa. Quem conhece a Bíblia e está seguindo a guerra lá, sabe que tudo isso vai levar a uma situação em que Israel vai estar confiada, vai estar em paz, de tal maneira e rica, e ela está. Com tudo isso, Israel está, o PIB, toda a parte de Israel estão riquíssimos, muito bem, embora com essa guerra em todas as frontes, os frontes que eles estão guerreando. E aí eles vão estar tão seguros que a Rússia, o Irã, a Turquia, a Líbia, o Sudão vão invadi-lo. E Jesus pessoalmente vai exterminá-los. Vai lidar com o Irã, o Islã, lá, sobre os montes de Israel que eles dizem que é deles. E a gente olha o jornal, e o jornal é velho, para quem conhece a palavra. Porque a fé de Deus é sobre fatos, coisas verdadeiras, a palavra dele é a verdade. Então, o que Deus vai nos mostrar? Vamos ver lá na Torre de Babel o que aconteceu. Quem vai ler? Disseram a Deus: Retira-te de nós, pois não temos interesse em conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso, Shaddai, para que o sirvamos? E o que ganharemos se orarmos a ele? Isso foi dito na Torre de Babel. Né? Então, o que eles fizeram? Construir a torre, um sistema religioso e político. Vamos fazer uma cidade, exaltar o nosso nome, e criaram os seus deuses. Né? Então, São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações nas suas nações. E destes foram divididas as nações na terra, depois do dilúvio. antes do dilúvio não havia nações. As nações foram formadas de Shem, Ham e Yafet, depois do dilúvio. Então, notem aqui, pode ler também, por favor? Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Ó, Israel está aqui, ó. Pititiquinho. E todos os povos estamos em proporção. Deus fixou um limite dos povos em relação a Israel. Então, após o dilúvio, após a formação da Torre de Babel, Deus os espalhou pelas nações e fixou os limites segundo a uma proporção, segundo o número dos filhos de Israel. E lembrando também, quando Paulo e Barnabé chegaram em Listra, eles curaram aquele paralítico, né? E aí eles falaram, os deuses em forma de homens desceram até a terra e tomaram touros para sacrificar para Paulo e Barnabé, e eles falam isso daqui. Nós que vos anunciamos o Evangelho para que, destas coisas vós, retorneis ao Deus vivo, o que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. O qual, nas gerações passadas, permitiu que todas as nações, etnias, andassem nos seus próprios caminhos. Então, veja, Deus nunca deixou, ele colocou de lado, criou a nação de Israel. E Paulo estava ali pregando porque eles tinham, a religião deles é uma coisa vã, sacrificando sem saber por quê e não chegando a lugar nenhum. Então, ele não deixou ficar sem testemunho dele. Sempre fazendo bem, dando do céu chuvas, estações frutíferas. Paulo está falando isso para eles, enchendo os corações de fartura, embora eles estivessem longe de Deus. Mas Deus nunca deixou. Todo mundo recebe chuva e tem colheita e tem
uma boa produção e tudo, Deus está sempre dando testemunho de si mesmo, embora tenha colocado de lado as nações e criado a nação de Israel para abençoar as nações. Estão entendendo o propósito de Deus? Então, veja, quando a condição do homem, das nações, se deteriorou, Deus tomou, foi lá em Gênesis, lá na Caldeia, e chamou Abraão para formar a nação de Israel. Então, veja que ele diz, eu vou ler aqui, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abrão, quem está falando é Estevão, quando estava na Mesopotâmia. Pré-anunciou o evangelho a Abrão, agora Paulo aos Gálatas, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando Deus chamou Abrão e disse que na semente dele viria a bênção para as nações, estava falando qual é o evangelho? O Messias seria a semente de Abraão. Tá? Muito bem. Então, Israel foi a nação criada para ser testemunha de Jeová, tanto para judeus como para gentios. Nós temos que entender o plano de Deus. E interessante que quando Israel fez 75 anos, aqui está o Bibi Netanyahu, né? E ele fala sobre Abraão, né? Nosso pai Abraão, aos 75 anos, deixou Harã. Lembra lá onde ele, como que chama? Na Síria, né? Harã. E seguindo a ordem, Ler Lehá, sai tu mesmo da tua terra, sai da tua terra. Ele chegou até Canaã, a terra de Israel. Aqueles 75 anos, quando ele foi chamado, até os 75 anos de hoje, 75 anos de independência da terra de Israel, todos nós, tribos da nação, atravessamos essa jornada juntos. O único povo que pode dizer isso, né? Então, foi tirado, é a nação de Deus, é o braço de Deus para nos abençoar, para trabalhar conosco, para nos ensinar. Quem que vai ler? Sou eu. Mas agora, assim diz Jeová, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, veja, Deus remiu, Deus criou aqui o verbo é bará, os dois amortecidos, formou Israel e não temas, eu te remi. Então, eu já passei isso aqui, mas eu vou mostrar de novo. Eu pus essa, tá vendo? Como a nação de Israel tem um propósito, apontar quem é Jeová para nós. Então, pode ler, por favor? Vós sois as minhas testemunhas, diz Jeová, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou ele. Antes de mim, Deus nenhum se formou, depois de mim, nenhum haverá. E eu sou o Jeová, e fora de mim não há Salvador. Veja que Deus está mostrando quem é o Deus verdadeiro. Quem é o Deus verdadeiro? O Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Vamos abrir Apocalipse 3. Eu gosto muito disso. Apocalipse 3, o Senhor Jesus está falando com a sua noiva, a igreja. Inclusive com uma igreja muito especial, que é a igreja de Filadélfia, né? Eu vou dar o versículo. Ai. Vamos, menina. 3, verso... Já vai. 3, verso 7, por favor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Ele é o dono da igreja, é o cabeça da igreja. Mas ele tem o quê? A chave de Davi. Ele é o rei de Israel. Vocês estão entendendo? Quando a igreja quer se separar de Israel, ela vai, não perde, não é a igreja mais. Então, veja,
Deus criou Israel para apontar para nós, mesmo em incredulidade, a gente vê que é o Deus de Israel, na sua justiça, no seu amor, na sua santidade, trabalhando com a nação de Israel. Então, por causa deste propósito de criar Israel para sua testemunha, Deus fez promessas a Israel. Por exemplo, Isaías 5 fala que Israel era a sua vinha. Ezequiel 16 nós vamos ver quando chegarmos mais detalhadamente, eu não vou citar aqui. Então, para preparar a nação de Israel, Israel, quando eles saíram do Egito, eles sabiam que era o Deus deles. O que aconteceu no Monte Sinai? Que Jesus apareceu. Ele perguntou o quê? Qual é o teu nome? Não é? Então, Deus precisava trabalhar, não é testemunho, então formá-los para que eles pudessem testificar. Então, primeira coisa, Deus deu-lhes a Torá. Torá é ensino, a lei. E proveu através deles a salvação, que é o Messias. Quem que é o Messias? Yeshua, a bênção de Abraão, né? Que proclamando o evangelho. Deu a Torá, a lei, somente a nação de Israel, nós já lemos esse salmo, não fez isso a nenhuma outra nação. E separando Israel dos povos para ser dele, pela Torá. Vamos ler Levíticos 20 e 26, por favor. E vocês vão entender uma coisa. Nós estamos na época de Purim, está acontecendo a guerra contra o Irã. E quem que é Irã? A Pérsia. Quem que queria destruir Israel? A Agagita, né? Que era um amalequita, que era o Haman. Ele não era persa. E aí foi o rei persa, pela intercessão de Esther, que deu ordem para que ele se defendesse e não morresse. Então, quem vai ler, por favor? Ser-me-eis santos, porque eu, Jeová, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Como que ele separou? Ele deu a lei. Vocês querem ver que interessante? Vamos ler Esther, capítulo 3, verso 8. Lá no comecinho. Esther 3. Achou? Verso 8, pode ler. Então Ramã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Então, nota não convém ao rei tolerá-los. Isso. Olha o que ele falou. Existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, falando para o rei, né? Assuero. Um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Esse é o ponto. A Torá, a lei, separou Israel e criava uma brigaiada com as nações. Separado, cujas leis são diferentes de todos os povos e que não cumpre as do rei. Não iam adorar, como nós, não podemos adorar, não vamos adorar o que eles querem. Pelo que não convém que o rei tolere, vamos matar esse povo. Mas notem Getúlio Vargas, eu quero mostrar para vocês. Eu esqueci que eu tinha posto aqui. Então, já foi. Mas Getúlio Vargas, essa é uma publicação na Veja. A Lei da Imigração de 1941, esse é o texto do decreto pelo ministro da Justiça, que era um cara terrível, ideólogo do Estado Novo, Francisco Campos, que era chamado Chico Ciência, que eternizou seu antissemitismo
no documento de justificativa à restrição, porque Getúlio Vargas pediu que viesse, olhassem lá na Europa se era para permitir que judeus viessem para o Brasil, ele não permitiu. Olha o que eles dizem. Ora, o judeu, esse é o Chico Ciência falando, é absolutamente inassimilável. E não é mesmo. Leiam, por exemplo, Números 23. Israel é para ficar sozinho, não é para ser contado entre as nações. Inassimilável e mais do que qualquer outro povo, concorre para o desnaturamento da população. A falta de ligação afetiva com a terra de nascimento não oferece a menor garantia de fidelidade à de adoção. Eles formam uma estranha comunidade à parte. Assim, culturalmente, os judeus eram vistos como inadaptáveis por manterem inalteradas suas tradições e costumes, mesmo quando vivendo em outros países. Isso aqui eu tirei da Veja, quando a Veja era boa, né? Em março de 2000. Então, exatamente o que Raman falou, temos que exterminar. Aqui, Getúlio Vargas não permitiu que os navios trouxessem judeus para escaparem do Holocausto, né? Então, veja, o propósito da Torá que Deus deu a Israel é ensinar. Ensinar o quê? Que Jeová, o Deus de Israel, é Errad, quer dizer, ele é um composto, um único Deus, 3 pessoas, é santo e separado, né? E outra coisa que a lei nos mostra é o padrão de santidade, o padrão da separação de Deus. Muitas vezes a gente acha assim, mas aqui não tem problema, só esse pouquinho não. Qual é a separação de Deus? Esse padrão de santidade exigido por Jeová para que alguém possa ter comunhão com ele. Vocês lembram o que está escrito em 1 Pedro 1, citando Levítico? Sede santos, como eu. Sede separados, como eu sou separado. Qual é o padrão de santidade que Deus exige de você e de mim para termos comunhão com ele? O que a Torá diz? O que a lei diz? A santidade é dele. Se eu não for separada como ele, não tenho comunhão com ele. Outra coisa, todos estão debaixo do pecado. Lembra, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E são incapazes de atingir esse padrão de santidade, minuciosamente detalhado na Torá. Qual que é o padrão? Ele. Por exemplo, todos pecaram e não chegam lá de instituto, mas nós não chegamos lá na santidade. Não, tudo que eu fizer, a minha justiça para Deus é o quê? Trapo de imundícia. Então, minuciosamente, qual é o padrão de santidade? Jeová. Então, pela Torá, o que nós chegamos? Maldição, eu não vou ler agora, eu vou só passar, que nós vamos depois ver mais para frente, mas nós lemos Gálatas 3. Jesus se fez maldição por nós, por quê? O que está escrito na lei? Deuteronômio 27. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as palavras desta lei. Quebrou uma? Arur, maldito. E qual era o lugar do maldito? Onde que o maldito, como satisfaz a justiça? Na cruz. E aí ele foi lá no nosso lugar. Estão entendendo? Estão entendendo o que significa expiação de Jesus? E pôs à disposição de quem quiser. Também pela Torá, o eterno Deus revela que a santidade em suas vidas é impossível que cada um de nós atinja. É obra dele. A lei mostra isso. Eu dei o mandamento, né? Como está escrito. Olha o que ele diz. Quem que vai ler? Santificai-vos e sede santos, pois eu sou Jeová, vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou Jeová que vos santifico. Então, Esse é o Bekadesh nome. Hem, quer dizer, eu santifico vocês através dos meus mandamentos. E quando eu quebro o mandamento? Hoje.
Mas lá na lei, corria para... Você entendeu? Levava o sacrifício. Vocês estão entendendo como que é a santificação perante a lei? Eu sou Jeová que vos santifico. Como que ele fez quando ele leu, Moisés leu a lei, todo mundo, maravilhoso, tudo que Jeová falou faremos. Olha que Moisés disse, eis aqui o sangue da aliança que Jeová fez convosco a respeito de todas essas palavras. Então, esse sangue que vem sido tratado e apresentado na lei, a lei simplesmente regulamentou, porque esse sangue foi conhecido no... Nós não podemos esquecer disso. A lei não institui o sacrifício é fora da lei, à margem da lei. Nós vamos ver agora no capítulo 3, não hoje. Conhecido desde o Éden, experimentado por Israel quando foi libertado do Egito, como que eles saíram? Com o derramamento do sangue do Cordeiro de Páscoa. Antes de receber a lei, antes de receber a Torá. O sangue do Cordeiro de Pêssar. Então, veja, o Senhor Jesus Cristo, Hamashiach. Então, este sangue é a proposta de Deus, é o preço que ele aquilatou por você e por mim para nos libertar, para satisfazer a justiça de Deus e deixá-lo livre para poder tratar conosco. Então, por causa do seu propósito para Israel, Deus deu a Torá para Israel, proveu através de Israel a salvação que seria o Messias, e a salvação que é Yeshua, Mashiach, a bênção, seria sempre... Como que ele atingiu a todos nós? Porque ele será a bênção para todas as nações, não é? Em ti serão benditos todos os povos, todas as famílias, diz Gálatas. Então, a semente de Abraão, através dos judeus, para todas as famílias da terra. Então, veja que Deus nos ligou à nação de Israel. Toda vez que alguém quer tirar Israel do caminho, está indo contra o plano de Deus e está erradicando Jesus. Porque Jesus é judeu, né? Segundo a carne. E que diz João 4:22? A salvação vem dos judeus, né? Então, no conselho eterno de Deus, Israel deveria ser uma nação sacerdotal. O que é um sacerdote? Que ele trabalha nas coisas concernentes a Deus a favor do homem. Então, nas coisas concernentes ao Deus vivo, em favor das nações. Essa era a posição da nação de Israel. Mas o que aconteceu? E ele está falando, para que saibam, creiam e entendam que somente Jeová é Deus, que somente Jeová é Salvador, sempre, e ele sempre contrasta a si mesmo com os deuses das nações. Jeremias 10, toda hora Deus diz, né? Eu gosto muito do Salmo 115, né? Não quer? Não é Osés, Abacuque, né? Jeová está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aí ele diz, os ídolos não têm fôlego, mas Jeová sempre está falando, não tem fôlego. Eles não têm olhos, mas têm olhos, mas não veem, não andam. São criações humanas, mas não é assim a porção de já. Você abriu Jeremias 10? Não, Salmo. Tá. O que Salmo 100? Lê um pedacinho aí. Salmo 115? É. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles. Está vendo? Sempre ele fala, prata e ouro, coisas feitas por mãos, continua. Obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles, e os que fazem, e quantos neles confiam. Isso. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Você está vendo que ele está sempre contrastando, mostrando
para que a gente não caia na mentira do diabo, para que a gente não crie ídolos. Inclusive, ele fala, a avareza é uma idolatria. Então, ele está sempre trabalhando para mostrar. Olha, gente, esse Deus quer que você tenha comunhão com ele, quer que você o conheça. Ele quer andar com você, ele não se cansa de você 24 horas por dia ficar lá falando com ele, pedindo e clamando e conversando com ele. Esse Deus é tremendo. Então, veja, olha o que ele diz lá em Jeremias 10. Todo homem se tornou estúpido, não tem saber, pois as suas imagens são mentira. Nelas não há fôlego, vaidades são obra ridícula. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó. É a nossa porção. Nós recebemos a porção de Jacó, porque ele é o criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança. Jeová dos exércitos é o seu nome. Que coisa gostosa. Então, por este motivo, Deus criou a nação de Israel para mostrar quem é o Deus vivo verdadeiro. E por causa do seu sacerdócio, Deus deu então a Torá, revelou a ela através dos seus servos todas as credenciais do Messias, capacitando unicamente a nação de Israel para reconhecê-lo no tempo próprio. Já estava terminando aqui. No tempo oportuno. Nós vamos ver que eu vou parar por aqui, porque eu quero que vocês entendam bem. Quando Jesus veio, inclusive, toda vez que eu leio esse texto aqui de Mateus 10, eu me lembro do Paulo Gaile. E ele veio para o Brasil, missionário, mas ele tinha muitas pessoas que contribuíam, sustentavam o seu ministério. E uma das vezes que ele foi aos Estados Unidos, um mantenedor dele disse, eu não vou mais contribuir para você. Eu falei, por quê? Porque você disse que não é para pregar para os gentios, não é? Porque ele estava citando isto aqui. Jesus mandou os discípulos ir atrás, mas eu vou tratar mais aqui, atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque eram eles que tinham o conhecimento, que poderiam dizer, esse é o Messias. Nós sabemos, eles foram preparados para reconhecê-lo. Por isso os 12. Por isso, vocês estão entendendo? Para testificar. Então, eu quero só mostrar uma coisa antes de terminar, porque já está passando o tempo. Não quero, eu quero que vocês entendam bem como é maravilhoso. Deixa eu pôr aqui. Como é maravilhoso o plano de Deus usando Israel. Cadê? Aqui. Eu quero que vocês vejam isso aqui. Entendam. É exatamente o caráter santo e amoroso de Deus. Eu vou desenvolver um pouco mais. O Deus vivo, Deus de Israel, que será descortinado em toda a carta de Romanos e manifestado no seu lidar com a nação pecaminosa de Israel, para que você e eu conheçamos como é que ele lida com pessoas teimosas, de cerviz dura, pecadores. Então, Israel é a testemunha de Jeová, e através do lidar dele. Portanto, quando diz, Deus abandonou Israel, não entendeu e não conhece Jeová, o Senhor Jesus. Estão entendendo? Então, o livro de Romanos tem esse propósito, inclusive usando a nação de Israel, para nós conhecermos o Deus vivo, que este é o plano dele, e nós temos que reconhecer e nos curvarmos diante dele. Amém? Amém. Senhor Jesus abençoe.